Você olha para a política brasileira e sente que está preso num ciclo sem fim de crises, acusações, alianças que nascem e morrem na mesma semana, planos de governo que nem saem do papel antes da próxima emergência, engolir tudo. Isso não é um defeito, não é um acaso, é um padrão que um homem mais de 500 anos atrás descreveu com uma precisão que chega a ser assustadora. Um padrão que o Brasil, querendo ou não, insiste em ignorar. E o preço dessa ignorância, o preço de não aprender as duras lições de Nicolau Maquiavel, pode ser a nossa própria estabilidade democrática. E se eu te dissesse que a instabilidade política, as traições e essa briga sem fim pelo poder não são uma invenção brasileira, mas sintomas de um país que se recusa a encarar o poder como ele realmente é? Hoje, a gente vai desvendar que lições são essas, escritas numa época de caos muito parecida com a nossa. E o mais importante, vamos analisar os riscos reais que o Brasil corre, agora por continuar de olhos fechados. A ideia não é defender um pensamento maquiavélico no sentido ruim da palavra, mas usar a análise mais crua e honesta da política já feita para entender por que nosso presente parece tão frágil e o futuro tão incerto. Quem foi Maquiavel e por que ele importa? Para entender por que Maquiavel ainda é tão importante, a gente precisa primeiro quebrar a caricatura. Esqueça essa imagem de conselheiro do mal, de professor de tiranos. Essa é uma simplificação perigosa que nos impede de enxergar a ferramenta poderosa que ele nos deixou. Nicolau Maquiavel foi, antes de mais nada, um produto do seu tempo. Ele viveu em Florença, na Itália dos séculos XV e XVI, um lugar que faria a política brasileira atual parecer um passeio no parque. A Península Itálica era um quebra-cabeça de cidades-estados, ducados e reinos, todos em guerra constante, fazendo e desfazendo alianças, com invasões estrangeiras, papas guerreiros e conspirações em cada esquina. Maquiavel não era um nobre, ele era um burocrata, um diplomata. Ele viu o poder de perto, nas negociações, nas missões, e viu, principalmente, o que acontecia com os governantes fracos, ingênuos ou despreparados. Quando os Médici, os manda-chuvas de Florença, foram derrubados e uma república surgiu, Maquiavel serviu a essa república com lealdade. Mas quando os Médici voltaram ao poder, ele foi preso, submetido a duros interrogatórios e exilado. Foi nesse exílio, longe do poder que tanto estudou, que ele escreveu sua obra mais famosa, O Príncipe. O livro não era uma viagem filosófica sobre um mundo ideal. Era um manual de sobrevivência política, um raio-x da realidade, escrito numa tentativa desesperada de mostrar seu valor aos novos chefes e, quem sabe, voltar à vida pública. É desse cenário de instabilidade e pragmatismo brutal que nascem seus conceitos-chave. As ferramentas que vamos usar para analisar o Brasil, e são três as principais. A primeira é o realismo político. Maquiavel foi o primeiro a botar o dedo na ferida e dizer, em voz alta, que existe uma diferença gigante entre como a política deveria ser e como a política é de verdade. Ele chutou para longe a tradição que misturava política com moralidade religiosa e sonhos utópicos. Para Maquiavel, o objetivo de um governante não é ser um santo, mas garantir a estabilidade e a sobrevivência do Estado. E para isso, ele precisa olhar a realidade como ela é, com toda a sua crueza e complexidade, e não como ele gostaria que ela fosse. Ele dizia que um governante que tenta ser bonzinho o tempo todo, num mundo cheio de gente que não é, tá cavando a própria cova. A segunda ferramenta é a dupla mais famosa verso de I, fortuna. E aqui, cuidado com as traduções fáceis. Fortuna, para Maquiavel, não é só sorte, é o conjunto das circunstâncias, o acaso, os eventos que fogem do controle do governante. É a crise econômica que ninguém esperava, a pandemia, a ascensão de um rival carismático, um escândalo que brota do nada. A fortuna, ele dizia, é como um rio violento que, quando transborda, destrói tudo. Já a virtude não é a virtude de ser bom e caridoso, é a capacidade de agir do governante. É sua inteligência, sua astúcia, sua coragem, sua manha para ler o cenário político,
antecipar os movimentos da fortuna e construir barreiras, diques e canais para conter ou desviar a fúria desse rio. Um governante com virtude não é necessariamente um homem bom, mas um homem eficaz. É aquele que sabe a hora de ser leão, para botar medo nos lobos, e a hora de ser raposa, para escapar das armadilhas. Um líder que só depende da fortuna pode até chegar lá, mas sem virtude, vai ser varrido na primeira tempestade. E a terceira ferramenta, que amarra tudo, é sua visão pessimista, mas realista, da natureza humana. Maquiavel é direto ao ponto. Os homens são ingratos, volúveis, simuladores e dissimuladores, covardes diante dos perigos, ávidos por lucro. Ele defendia que os laços de gratidão e amor são frágeis na política, porque os homens não pensam duas vezes antes de quebrá-los quando é conveniente. Já o medo da punição é um laço muito mais forte. Por isso, para um governante, ser temido é muito mais seguro do que ser amado, embora o ideal seja equilibrar as duas coisas, e nunca, jamais, ser odiado. Entender isso não é ser cínico, é ser prudente. É o básico para construir alianças, para governar e principalmente para nauquear. Com essas três lentes realismo político, o jogo entre virtude e fortuna, e a real da natureza humana menos podemos, enfim, olhar para o Brasil e entender por que a nossa casa parece estar sempre prestes a desmoronar. A conexão, onde o Brasil ignora Maquiavel quando a gente aplica as ideias de Maquiavel à política brasileira. O diagnóstico fica claro e bem preocupante. O Brasil parece sofrer de uma amnésia crônica das lições mais básicas do poder. Muito do que o Florentino escreveu parece um alerta direto para o nosso país hoje. Vamos começar pela relação entre virtude e fortuna. A história recente do Brasil é um desfile de governantes que chegaram ao poder numa onda de fortuna, mas que mostraram pouquíssima virtude para se manter lá ou para governar direito. A fortuna pode vir de várias formas. Uma crise econômica que derruba o adversário, um vácuo de poder, uma onda de raiva popular que elege um salvador, ou até o sucesso de um plano econômico herdado do governo anterior. Já vimos presidentes chegarem ao cargo por um golpe de sorte, como um impeachment ou a morte do titular. Casos clássicos, onde a fortuna entrega o poder de bandeja. O problema, como Maquiavel avisou, é o dia seguinte. Um governante que chega lá com armas dos outros ou pela sorte, sem ter construído uma base forte com sua própria virtude, fica extremamente vulnerável. Ele vira refém de grupos que não estão nem aí para o seu projeto, de uma popularidade que some no ar e de um cenário favorável que pode virar a qualquer momento. Um exemplo claro é a incapacidade de transformar popularidade em poder político de verdade. Um líder pode ser eleito com uma votação gigante, um presentão da fortuna, mas se ele não tem a virtude para negociar com o Congresso, para montar alianças firmes e para gerenciar crises, essa popularidade derrete na primeira dificuldade. Ele se torna um prisioneiro do rio violento da fortuna, incapaz de construir as barragens para proteger seu governo e o país. Isso nos leva ao segundo erro crônico: ignorar a natureza das alianças políticas. Maquiavel alertou contra o uso de forças mercenárias, ou seja, apoios que não são leais ao Estado ou ao projeto do governante, mas só aos seus próprios interesses imediatos. No Brasil, isso tem nome: presidencialismo de coalizão, que muitas vezes vira um mero balcão de negócios. As alianças não são formadas em cima de um projeto de país, mas na distribuição de cargos e verbas. Esses aliados, iguaizinhos aos mercenários de Maquiavel, são os primeiros a pular do barco na primeira tempestade, ou, pior, a chantagear o governante em troca de mais poder. A crença ingênua de que alianças se baseiam em lealdade ou amor ideológico, sem uma estrutura de poder que assegure, é um erro fatal. A política, como Maquiavel mostrou, é um campo de interesses. Quando um governante acredita que seus aliados vão apoiá-lo por gratidão, ele está ignorando a natureza humana. Na política, os homens seguem o poder. Se o governante mostra fraqueza
ou se aparece um novo centro de poder. As lealdades mudam na hora. Essa dança de alianças frágeis impede qualquer plano de longo prazo e deixa o país refém do imediatismo e do fisiologismo. O terceiro ponto de falha é a confusão entre moral pessoal e ética política. Maquiavel nunca disse que um governante deveria ser mau. Ele disse que para preservar o Estado e o bem de todos, o governante talvez precise tomar decisões que seriam vistas como imorais na vida privada. A ética da política tem um objetivo diferente da ética pessoal. Uma busca a estabilidade e a segurança de todo mundo. A outra, a salvação da alma de cada um. No Brasil, a gente vive uma confusão constante entre essas duas coisas. Temos um moralismo ingênuo. A ideia de que basta eleger gente boa e honesta que os problemas se resolvem, ignorando como a máquina do Estado e as pressões do poder funcionam. Do outro, o uso cínico da moral. Líderes que usam um discurso religioso ou de pureza para justificar ações que só visam mais poder, demonizando adversários e criando um clima de guerra santa. Os dois caminhos são perigosos. O primeiro leva à paralisia, porque um governante bom que não sabe jogar o jogo do poder é engolido. O segundo leva à radicalização e ao autoritarismo, porque em nome de uma suposta moral superior, tudo passa a ser permitido. A lição de Maquiavel é que a política tem regras próprias. Ignorá-las em nome de um idealismo bobo ou usá-las de forma hipócrita para ganho pessoal são duas faces da mesma moeda que leva à ruína e essa recusa em aprender as lições de Maquiavel não é só papo de intelectual. Ela se traduz em perigos reais e imediatos para o país. A projeção, os riscos reais que corremos insistir em ignorar os princípios mais básicos da análise do poder, descritos há 5 séculos, não gera apenas manchetes de jornal ou brigas na internet. Gera riscos que ameaçam a própria fundação da nossa democracia e da nossa sociedade. Podemos dividir esses riscos em 3 grandes categorias: institucionais, sociais e políticos. O primeiro, e mais óbvio, é o risco institucional. A grande lição de Maquiavel é que a principal função de um governante é garantir a ordem e a estabilidade. Um Estado forte e estável é a base para a liberdade e o progresso. No Brasil, nossa dificuldade em aplicar a virtude política resulta numa instabilidade sem fim. A troca constante de ministros, a falta de continuidade em políticas públicas, a guerra entre poderes e a incapacidade de aprovar reformas importantes são sintomas dessa doença. As instituições, em vez de serem o chão firme do país, viram o próprio campo de batalha. Elas se enfraquecem, perdem credibilidade e ficam vulneráveis a serem capturadas por interesses particulares. Maquiavel via a corrupção como a ameaça mais mortal para uma república, um veneno que destrói as instituições. Ele escreveu que uma sociedade onde a honestidade é desprezada e a impunidade reina está à beira do colapso moral. No Brasil, a corrupção não é um desvio de rota, mas muitas vezes uma peça da engrenagem do sistema. Quando as leis são fracas com os corruptos ou quando a impunidade vira regra, a mensagem para a sociedade é devastadora. Isso cria um círculo vicioso. A corrupção enfraquece o Estado, que não consegue mais entregar serviços de qualidade, o que o alimenta a desconfiança do povo nas instituições, abrindo a porta para mais instabilidade e salvadores da pátria. Como Maquiavel alertou, um povo que aceita a corrupção passivamente não merece ser livre. Depois, temos o risco social. A instabilidade política crônica gera um cansaço profundo nas pessoas. A população, vendo esse show de ineficiência, traições e escândalos, começa a desacreditar da política como um todo. Essa descrença é o solo perfeito para 2 fenômenos perigosos: a apatia ou a busca por saídas autoritárias. A apatia das massas é a melhor amiga dos aventureiros. Politicos. Quando os cidadãos se desligam do debate, o espaço é ocupado por grupos organizados que só pensam nos seus próprios interesses, ou por líderes carismáticos que prometem soluções fáceis e
e milagrosas. Isso nos leva ao messianismo político, algo que Maquiavel já alertava. Essa coisa de tratar políticos como salvadores ou mitos é extremamente perigosa. Cria uma dinâmica de nós contra eles, destrói qualquer chance de diálogo e transforma adversários em inimigos que precisam ser destruídos. A opinião pública se torna um alvo fácil de manipulação, ainda mais num mundo de fake news e polarização. A sociedade se racha, o ressentimento cresce e a confiança mútua entre as pessoas vai pro ralo. Uma sociedade dividida e desiludida é uma sociedade fraca, incapaz de se unir para enfrentar os verdadeiros gigantes do país, como a desigualdade e a violência. Por fim, o risco político, que é a consequência direta dos outros dois. A falha em cultivar a virtude e a dependência da fortuna levam à ascensão de príncipes despreparados. Vemos líderes que são ótimos em ganhar o poder, usando marketing e polarização, mas são péssimos em governar. Eles podem ter a astúcia da raposa para vencer uma eleição, mas não têm a força do leão para comandar o país. O resultado é o caos administrativo, a paralisia e a destruição da autoridade do Estado. A falta de planejamento, consequência direta da instabilidade do foco no agora, impede que o Brasil resolva seus problemas estruturais. A cada 4 anos a gente reinventa a roda, abandona projetos e cria novas crises. O país fica preso num eterno voo de galinha, incapaz de construir um caminho sólido para o desenvolvimento. O maior risco político, no fim das contas, é a instabilidade ficar tão insuportável que a própria democracia passe a ser vista como o problema e não a solução. Quando as instituições não entregam resultados e a política vira sinônimo de caos, a tentação de uma solução autoritária, de um líder que promete ordem a qualquer custo, se torna perigosamente atraente para um povo exausto. Ignorar Maquiavel, portanto, não é um mero erro intelectual. É uma aposta muito arriscada com o futuro da nação. Então, no fim das contas, o que a gente tira disso tudo? Entender Maquiavel não é um convite para virar cínico ou defender a tirania. É exatamente o contrário. É pegar um óculos de realismo para enxergar o poder como ele realmente funciona, sem a maquiagem do idealismo e da hipocrisia. Ler O Príncipe hoje não é aprender a ser um tirano, mas aprender a identificar as estratégias dos poderosos, a desconfiar de alianças de mentira e a exigir mais do que sorte ou carisma de nossos governantes. É exigir virtude. O Brasil, ao ignorar essas lições, se condena a repetir os mesmos erros. A instabilidade, a corrupção e a polarização não são uma fatalidade do nosso destino, mas consequências de uma política ingênua e imediatista, que se recusa a encarar a verdade sobre como se conquista e, principalmente, como se mantém o poder. Resgatar uma visão estratégica que valorize o preparo dos líderes, a força das instituições e o combate real à corrupção não é uma questão de ideologia, mas de sobrevivência. A outra opção é continuar à mercê da fortuna, torcendo para que a próxima crise seja um pouco menos dolorosa que a última. Mas essa é a minha análise, usando as ferramentas que Maquiavel nos deixou. Agora eu quero saber a sua. Qual lição de Maquiavel você acha que o Brasil mais perigosamente ignora hoje? É a falta de virtude dos nossos líderes, a ingenuidade sobre as alianças políticas, ou essa confusão entre moral e política? TX, seu comentário aqui embaixo, vamos continuar essa conversa. E se você curtiu essa análise e quer mais vídeos que conectam filosofia e história com os desafios do nosso tempo, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nossos próximos mergulhos na complexa realidade do poder.